Vamos dar início à nossa formação, né, nosso TPC de hoje, seguindo o nosso cronograma aí da semana B. Desejo a todos uma ótima formação e vamos começar então. Bom, hoje nós vamos falar sobre a sondagem de escrita numérica, tá? Que é uma orientação que veio, acredito que vocês já tenham até visto, no documento do início do ano, né, num dos nossos boletins, da primeira sondagem, já falando que ela aconteceria, né? Então, hoje nós vamos falar sobre ela. Você pode seguir, por favor, Antônio? Aqui a gente tem a apresentação da nossa equipe, né, como de costume, a nossa dirigente de ensino, a professora Geni Delmiro, as nossas supervisoras do núcleo, que é a professora Yara e a professora Edna, o nosso diretor do núcleo, o professor Samuel, e os PCNPs dos anos iniciais, Antônio, Lilian, que sou eu, e a PCNP Carla. E nós temos também na nossa equipe, né, sempre colaborando, a PCNP da Educação Especial, Eugênia, e o PCNP de Tecnologia, o Maurício. Tá bom? Pode passar, por favor? Obrigada. E aí nós seguimos com os nossos objetivos de hoje, tá? Baseado aí no nosso tema, os objetivos serão retomar os conhecimentos sobre sondagem de escrita numérica, apresentar os indicadores a serem utilizados após a sondagem e refletir sobre a tomada de ações pedagógicas para o avanço da aprendizagem dos estudantes. Nós teremos uma leitura inicial que é uma leitura da Cora Coralina, tá? Então, a gente tem aí as considerações sobre as considerações de Aninha, que é um texto dela, e aqui fala sobre Cora Coralina, né, que é o pseudônimo dela, de Ana, o nome dela é Ana Lins, né, dos Guimarães Peixoto Bretas. A nossa escritora, ela foi uma poetisa e contista brasileira. Ela é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, né? Olha o tempo dela, né? Quando ela começou a escrever, em 1965, né, quando foi divulgado, né, o seu trabalho, o seu primeiro trabalho, ela já tinha 76 anos. Escreveu a vida inteira, né, apesar de ser uma escritora que escrevia desde a adolescência. Uma mulher muito respeitada até os dias de hoje, mas que em 1965 foi quando ela publicou seu primeiro trabalho, né, com 6 anos. Muito incrível. Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós temos o nosso texto. É um poema chamado Considerações de Aninha. E o poema ele começa assim: melhor do que a criatura, fez o Criador e a criação. A criatura é limitada. O tempo, espaço, normas e costumes. Erros e acertos. A criação é ilimitada. Excede o tempo e o meio. Projeta-se no cosmos. É uma leitura para gente, uma leitura de leite, né? Para a gente refletir sobre a importância da criatura e da criação, né? Você pode passar, por favor, Antônio? Aqui eu vou passar nosso momento de pensar para que a gente reflita, tá? Individualmente aí, cada um nas escolas. Vamos pensar aí um pouquinho sobre a importância da sondagem de escrita numérica para o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos estudantes, né? Até onde? O que considerar ao desenvolver uma sondagem de escrita numérica? E como as condições didáticas do momento da sondagem podem favorecer no diagnóstico das ações, as ações que serão geradas, né, por nós. Vou passar a palavra agora para a PCNP Carla, ela vai dar continuidade, e aí eu vou estar aqui acompanhando vocês, tá bom?
Passa a palavra, Carla. Bom dia, gente, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês em mais um encontro da nossa TPC, hoje, como a Lília bem disse, tratando de sondagem de escrita numérica. Então, essas perguntas disparadoras é para a gente, primeiramente, pensar qual é a intencionalidade, qual é o objetivo de eu sondar uma criança dentro do contexto matemático. E o que eu vou fazer com esses dados para o avanço das aprendizagens voltadas para a matemática. Tá? Então, gostaria que, após a TPC, vocês pensassem nessas perguntas em grupo e refletissem a respeito delas, até para os encaminhamentos em pares. Pode passar, por favor? Bom, nós sabemos que o quê? Que a sondagem, tanto em português quanto em matemática, ela é um instrumento de avaliação. Para quê? Para que o professor ele consiga verificar a hipótese que aquela criança ela está. Ou seja, é a partir daquilo que ele diagnostica que ela sabe, ele vai pensar em intervenções para aquilo que ela precisa avançar. Então, o movimento de sondagem, ele visa pelo pleno desenvolvimento dos conhecimentos e da trajetória desses estudantes ao longo do seu processo de aprendizagem. Ou seja, quando eu estou sondando uma criança, seja dentro da sondagem de hipótese de escrita ou dentro da sondagem de escrita numérica, qual é o meu papel aí? O meu papel é olhar para aquilo que a criança sabe, pensar em intervenções, em atividades desafiadoras para aquilo que ela não sabe, de torna que o quê? A reflexão deste movimento torna esse estudante um protagonista da sua aprendizagem. Pode passar, por favor? E nesse momento de sondagem, o que é importante considerar, principalmente agora que nós estamos falando de sondagem matemática, gente? É importante sempre fazer o movimento que nós fazemos lá na sondagem de escrita, de hipótese de escrita. É observar as produções que as crianças estão fazendo, é eu ver a reflexão delas em relação às ideias, o que ela está refletindo a respeito dessas hipóteses, tá? E o que acontece? É um momento onde a situação didática, estudante e professor, ela vai expor o que realmente aquela criança sabe para eu pensar em atividades que irão o quê? Contemplar aquilo que ela ainda não conseguiu aprender. Pode passar, por favor? Bom, mas para eu fazer tudo isso, para eu fazer uma sondagem, para eu fazer um ditado de números, eu preciso planejar uma lista de números. Nós, como a Lilian falou no início da nossa formação, nós tivemos uma formação até pela SEDUC, né? E um documento orientador elaborado pela DAVED, da qual eles se pautaram nos conhecimentos de Delia Lerner e outros referenciais teóricos para pensar na elaboração dessa lista. Então, o que eu tenho que considerar quando eu vou preparar uma lista de números? Eu tenho que pensar, antes de mais nada, que a criança ela vai criando hipóteses à medida que ela vai construindo ali o registro dela. Então, ela sempre vai o que? Ela vai criar uma hipótese, ela vai criar o que? Uma maneira dela se sobressair daquela situação. E para isso eu tenho que utilizar números, eu compor os meus números por algarismos, que vão me dar esse subsídio até para eu conseguir avaliar melhor esse diagnóstico posteriormente, tá? Então, aqui nós colocamos alguns tópicos, que eles também constam no documento orientador, mas que nós vamos conversar um pouquinho. Então, quando eu vou planejar uma lista de números, é importante eu pensar na escrita dos nós. O que seriam os números nós? Os números nós conhecíamos ele, inclusive nós fizemos até uma formação a respeito de sondagem, de letramento matemático no ano passado, vale a pena até consultar esse material que nós conversamos já com vocês em rede. Lá nós colocamos ele como aquele número de dezena cheia, ou aqueles números cheios, nós chamávamos eles de números cheios, ou números de dezenas cheias. O que seriam esses números? São aqueles números compostos, por exemplo, o 10, ele é um número de dezena cheia, o 100, o 300. E por que aqui ele está sendo chamado de números nós? Porque eles vão servir como link para a criança refletir sobre o próximo número. Ele vai auxiliar essa criança a compreender o valor posicional dos próximos números
e avançar dentro do valor posicional de outras casas decimais, tá? É importante também, no meu planejamento de lista, eu pensar em números transparentes. O que seriam os números transparentes? Seriam números que vão dar pistas de como se escreve. Por exemplo, quando eu falo 75, automaticamente na nossa cabeça a gente já pensa no quê? No 70, no número 70 e no número 5. Tá? Então, ou seja, quando você está colocando um número transparente, você vai falando ele de termo a termo. Então, quando você precisa falar termo a termo do número, você tem um número transparente ali. A escrita dos números opacos. O opaco já é diferente do transparente, ou seja, ele não vai dar ideia de como se escreve. Você vai falar o número e a gente não consegue pensar em termo a termo. Por exemplo, o número 11. Eu não consigo pensar em dois termos para falar, né? Tem também os números compostos por algarismos iguais, tá? O que seriam esses números? Aqueles números, por exemplo, 555, 333, mas esse número é importante numa lista de números? Sim, porque dependendo de como essa criança escreve, eu vou ver se essa criança está se apoiando na fala, se essa criança ela tem dificuldade quanto ao valor posicional, eu vou ver todas as reflexões que ela vai fazer dentro da condição didática que eu vou colocá-la para fazer essa sondagem, tá? Nós temos também os números que apresentam zeros intercalados. Este é um grande desafio, né? Nós sabemos, principalmente, eu sempre dei aula para quarto, quinto ano na rede. Então, lá no quarto ano, a criança, muitas vezes, quando você editava para ela 1057, ela não considerava o zero com valor posicional, então ela não vê a importância do zero. Então, colocar números como esse, por exemplo, 1019, 1057, né, 102, é importante o intercalo do zero, até para a gente perceber se a criança ela já compreende o valor posicional do número, tá? E números em que os estudantes eles possam escrever a partir de generalizações. Quando eu falo de números em que os estudantes possam escrever a partir de generalizações, eu tenho duas vertentes aí. Eu posso colocar aqueles números que são referência para o estudante, como, por exemplo, o ano vigente que ele está. E já colocar um número com mais ou menos a mesma frequência para ver se realmente ele está, perdão, se apoiando naquilo que ele vê todo dia como referência, ou se ele já conhece ali o valor posicional de todos os números. Quando eu falo em números em que os estudantes possam escrever a partir de generalizações, eu também posso, às vezes, colocar os números familiares, tá? Aquele número que, de repente, é uma referência para o aluno. Por exemplo, até um exemplo ruim, a gente colocar o nome de uma determinada marca de aguardente. Mas a criança, quando ouve isso, de repente é referência para ela, né? Ou, de repente, às vezes um bairro tem um número. Por exemplo, na minha região existe um bairro que ele tem nome, mas ele é muito conhecido como 28. Talvez uma criança que more nessa região, ela vai conhecer o número, por quê? Porque é uma referência para ela. Então, ele tanto pode ser inserido nos números que possam escrever a partir de generalizações, como nos números que são familiares. E aí, o que eu faço com esses números? Eu coloco esses números na lista e coloco um número parecido com esse para ver se a criança ela está se apoiando ou se ela já compreende o sistema de escrita numérica, tá? Pode passar, por favor, Antônio? Bom, para fazer qualquer sondagem, tanto de escrita alfabética quanto de escrita numérica, o que eu preciso? Eu preciso me preparar para isso. Então, eu acabei de conversar com vocês a respeito da escolha dos números. Uma boa escolha de números e considerando as especificidades citadas, eu vou ter o quê? Uma lista que vai me dar o quê? Um diagnóstico mais preciso, certo? Mas eu preciso me preparar para essa sondagem. Então, eu preciso saber quais serão esses números, eu tenho que elaborar essa lista considerando o ano e série das crianças, tá? A ordem que esses números vão ser ditados.
Eu tenho que já separar o material, assim como na sondagem de hipótese de escrita, para essa criança ela escrever, de preferência as folhas, assim como na sondagem de hipótese de escrita, folhas que não tenham margens nem pautas, de preferência uma folha sulfite, que ela é branca, tá? Orientar essas crianças quanto ao período de realização dessa sondagem, tá? Explicar para essa criança que eles vão ter uma oportunidade para conversar enquanto números e deixar essa criança num ambiente seguro. Pode passar, por favor? E aí, durante a sondagem, eu vou entregar para essa criança, né, eu vou sondar essa criança em um momento específico, eu vou entregar essa folha de papel para esse estudante, vou pedir para que ele coloque o nome e a realização da sondagem, lembrando que, se eu vou fazer essa sondagem em um período, eu não vou sondar todas as crianças no mesmo dia, eu vou considerar um período para isso. E aí é importante o que a criança colocar, porque no seu portfólio, que é o que nós orientamos vocês a terem para ver a evolução das crianças, vão estar lá os períodos que você sondou, diferentes grupos ali da sala quanto à escrita numérica, tá? Reiterar para a criança que ela vai fazer um ditado diferente, né, uma sondagem de números, e que ela, colocar ela segura para ela colocar aquilo que ela ache necessário, que ela escreva da melhor forma possível, considerando os momentos, né, os movimentos da criança e como ela está refletindo a respeito daquilo, porque isso vale a pena depois até para a gente considerar os níveis em que essa criança ela se encontra, tá? Nós precisamos também ditar um número por vez para essa criança, tá? E dar o tempo necessário para que ela possa escrever, tá? E tentar ditar, assim como em português, da maneira mais natural possível. Então, lá em português a gente fala para não silabar, né? Então, aqui a gente fala para não expandir o número, para que a criança ela consiga compreender e registrar. Tudo bem? Pode passar, por favor. E após a sondagem, o que eu vou fazer? Então, eu preparei toda a sondagem, eu elaborei a minha lista, eu preparei esse movimento da situação didática que eu vou trabalhar essa sondagem com a criança, e aí depois, o que eu vou fazer com essa sondagem? Eu vou fazer uma análise dos números escritos pelo estudante. De preferência, gente, faça essa análise em pares, retome, nós vamos mandar para vocês hoje um material orientador com mais referência teórica a respeito do que é a sondagem de escrita numérica, mas converse em pares sobre o nível de escrita matemática que essa criança está, tá? É importante também você elaborar um portfólio, para quê? Para que você veja a evolução dessa criança e o quanto o seu trabalho, o seu planejamento de estratégias para contemplar aí o avanço da criança no desenvolvimento das escritas numéricas, ele está sendo contemplado e consolidado, tá? A novidade que nós temos futuramente, ainda nessa sondagem, não está disponível, mas provavelmente nas próximas sondagens, tanto de hipótese de escrita, nós vamos ter também campos para sistematizar isso na plataforma Mapa Classe. Então, é importante nós começarmos a sondar, como a Lilian bem colocou, era importante nós já estarmos sondando, e a gente fazer essa sistematização daquilo que a gente já sondou, através de um portfólio, através de um esquema de um mapa, impresso ainda, para quê? Para que eu tenha esses dados vigentes, e quando ela estiver disponível na plataforma, eu já tenho como alimentar essa plataforma, de acordo com as orientações que iremos receber, tá? E depois disso, então, eu analisei. Você volta um pouquinho, Antônio, por gentileza? Eu já analisei, eu já elaborei um portfólio, já coloquei lá, eu já inseri no mapa. Eu preciso planejar atividades desafiadoras, assim como em português, né? Considerando que os agrupamentos de estudantes e as intervenções pontuais para que a criança venha, o quê? A avançar aí nas suas aprendizagens. Pode passar, por favor? Agora sim. E aí nós colocamos aqui a primeira sugestão, tá, de listas por ano série, considerando o que? As especificidades. Vocês podem observar que no quarto e no quinto ano nós colocamos números o quê? Números com maior valor, né? Nós colocamos ali números até com casa de centena de milhar, de dezena de milhar,
Por quê? Porque o documento orientador, ele relata o quê? Que a gente tem que considerar as especificidades dos números nós, os números transparentes, né, para a gente saber se a criança ela realmente contemplou aquilo ou se ela está em determinada hipótese, determinado nível, perdão, mas também a gente precisa também considerar as habilidades essenciais para cada ano sério. Então, de acordo com o currículo paulista, as crianças, elas precisam, no quarto e no quinto ano, já conhecer, né, já ser contemplado para elas o quê? Elas já precisam compreender o quê? O valor posicional de números voltados para a dezena de milhar, para a centena de milhar, então ela já precisa compreender esses números, ler e compreender, então existem habilidades específicas para isso, e que é importante nós já sondarmos para quê? Para as nossas futuras intervenções. Tá? Lembrando que a lista é sugestiva e o que precisa ser considerado são o quê? São as especificidades que nós colocamos no início dessa nossa conversa e as habilidades que a criança precisa compreender em relação à escrita numérica para cada ano sério. Pode passar, por favor? E aí, olha, fiz a minha lista, fiz tudo aquilo, elaborei, passei por todos os passos, aí vem o quê? Os níveis. Os nomes que estão aqui para vocês, eles são nomes ainda a serem definidos, mas nós já colocamos para nós já nos familiarizarmos. Então, depois que eu fiz a sondagem, eu tenho o quê? Eu posso analisar ela por níveis. Então, eu tenho o nível 1, e a princípio nós iremos chamar esse nível de pré-numérico, que é um nível do qual as crianças, elas ainda misturam letras e números. Então, se a gente fosse comparar com a sondagem de hipótese de escrita, seria a criança pré-silábica. Então, ela ainda não tem uma noção do que é letra e do que é número. Então, ela coloca tudo quando ela está escrevendo. Então, ela pode colocar a letra A junto com o número 1, colocar de repente, algum caractere que não corresponde nem a letra ou nem a número. Então, nós vamos entender que essa criança ainda está no nível 1. Aí tem o nível 2, tá? E nesse nível, ele fica caracterizado, os estudantes que compreendem que para escrever os números é necessário utilizar algarismos, ou seja, a criança ela já não vai mais misturar aí letras com números, ela só vai colocar algarismos. Porém, deixa eu só fechar de novo, porque eu sou então um ventinho gostoso, mas a cortina está me atrapalhando. Vamos lá. Porém, neste nível, o que acontece? A criança ela vai registrar só números que são familiares a ela. Então, por exemplo, você pode digitar, de repente, para a criança o número 36. Mas ela não conhece ainda o 36. Ela vai colocar só 2, 2, 2. E no próximo ela vai colocar 2, 2, 2 e 1. Ela vai colocar um número que não tem muito a ver com aquilo que você digitou. Talvez por quê? Porque para esta criança, ela ainda consegue o quê? Só registrar aquilo que é familiar a ela, tá? Aí nós temos o nível 3, que seria o nível numérico falado. O que seria o nível numérico ou falado? É aquele nível onde a criança vai se apoiar no quê? Na fala para registrar. Então, por exemplo, se você dita para a criança o número 75, possivelmente, se ela está nesse nível, ela vai registrar 705. Mas na cabecinha dela, na hipótese dela, no que ela está construindo com relação à hipótese de escrita numérica, ela está escrevendo, não é 705, 70, e está escrevendo 5. Ela ainda se apoia na fala para poder registrar os números, tá? Pode passar, Antônio, por favor? E aí tem o nível 4 também. O nível 4 seria um numérico falado, mas aí o que acontece nesse? Nesse aqui ela já começa o quê? Seria um avanço da primeira fase. Então, por exemplo, quando ela só se apoia totalmente na fala para registrar, ela está no nível 3. Mas quando, assim, ela alterna os momentos, ela está no nível 4. Como, por exemplo, você dita para a criança 123. Aí a criança já compreende ali a questão da dezena, mas não compreende a questão do valor posicional da centena. Então, ela escreve 100 e o 23. Então, ela estaria no nível 4. Por quê? Porque alguns pontos do valor posicional, ela já
compreende, ela já é considerado para ela, por exemplo, ela já consegue compreender o que é uma dezena e uma unidade, mas ainda não aprendeu o que é uma centena. Então, aí depois, futuramente, cabe intervenções e planejamento para quê? Para essa criança compreender a próxima casinha aí do valor posicional aí, da qual ela ainda não conseguiu compreender. E o nível 5 seria o numérico posicional, aonde o que? A criança ela já compreendeu o princípio de valor posicional dos números, tá? Então, ela já consegue registrar um número de acordo com seus níveis posicionais, né? Convencionalmente. Então, ou seja, ela não vai cometer aí nenhum tipo não vou colocar fragilidade, ainda ela não vai ter o que? Não vai evidenciar nenhuma dificuldade aí quanto ao valor posicional de cada número. Então, percebam que um nível, às vezes, ele pode ser até muito próximo do outro, mas é importante, quando eu seleciono a lista, eu olhar para, eu colocar esses números, por quê? Porque eles vão me dar evidências de qual nível essa criança ela vai estar o quê? Inserida naquele momento, tá? Pode passar, por favor. Bom, aqui, para que servem os dados da sondagem numérica? Então, para que esses dados eles vão servir? Eles vão servir para analisar o tamanho da escrita, para saber o que os estudantes já sabem, para mapear as necessidades do estudante, utilizando como portfólio físico online. Ele vai propor atividades que sejam adequadas a toda a turma, atividades desafiadoras. Ele vai realizar a recuperação dos estudantes e ele vai poder realizar o quê? O agrupamento dos estudantes. A gente não tem o aprender juntos, então se eu já consegui o quê? Elaborar uma lista, sondar os meus alunos, sistematizar, olhar os níveis que essa criança se encontra, eu não posso, assim como em língua portuguesa também, agrupar essas crianças dentro de níveis próximos para que eles possam avançar quanto ao registro de escrita numérica. Então, assim, aí daí para frente é o que fazer com aquilo que eu já sei, a mesma coisa que eu vou fazer com o aluno. Então, aí é o planejamento e a ação de atividades desafiadoras que visem o quê? Que essa criança avance dentro do nível que ela se encontra, tá? Bom, eu acho que agora já é a vez do Antônio começar a conversar com vocês, tá? Você pode passar, por favor, Antônio? Então, eu vou passar a palavra para o Antônio, que ele vai falar um pouquinho sobre esses dados e uma sugestão que nós vamos trazer para vocês quanto ao registro dessa sondagem. Antônio? Obrigado, Carla. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de dar continuidade aqui na nossa formação, vou voltar só um slide, tá bom? Rapidinho, só para fazer uma observação bem rápida. Pensando também nessa reflexão, né, da criança sobre o que elas registram e trazendo todos esses dados, como bem a Carla bem disse, né, depois da sondagem, a gente também pode pensar nos reagrupamentos, né? Dá para a gente fazer também esse link nos níveis próximos, nesses reagrupamentos propostos aí pelo projeto Aprender Juntos. É mais uma, como a gente pode dizer assim, mais uma ferramenta aí para apoiar nessa análise, nesse diagnóstico aí dos nossos estudantes, pensando sempre na recuperação e aprofundamento. Porque quando a gente sabe o real saber dos estudantes, a gente consegue personalizar as atividades de uma forma que realmente atenda ali o real saber deles e que eles consigam avançar, tá bom? Mas dando prosseguimento aqui na nossa formação, então, para que servem os dados da sondagem de escrita numérica? Como a Carla disse anteriormente, nós trouxemos aqui um modelo para nós para fazer a sistematização dos dados da sondagem de escrita numérica em uma planilha para depois, quando nós sabemos, né, a gente já recebeu os documentos orientadores, e o mapa classe, ele vai também abrir para que nós façamos um registro lá na plataforma. E quando a gente tem sistematizado, já assim, um mapeamento da sala, vai facilitar, como a gente já faz com a sondagem de hipótese de escrita. Gostaria também, né, nós gostaríamos de fazer uma observação sobre as cores, nível 1 vermelho, nível 2 laranja, nível 3 amarelo, nível 4 verde, nível 5 azul. Essas cores nós tiramos
diretamente da plataforma do Mapa Classe, tá bom, pessoal? Então, às vezes, mas tem uma cor diferente, lembrando que essa aqui é uma sondagem de escrita numérica, beleza? Esse modelo aqui é o modelo do professor, né? O professor faz o preenchimento, e depois, quando todos os dados estiverem inseridos, no nosso próximo slide tem a tabela, né, uma sugestão também, do professor coordenador, que aí ele consegue mapear a escola inteira. Lembrando, pessoal, que aqui é um modelo sugestivo, né, uma sugestão. É lógico que a escola tem autonomia até para adaptar. Só que o importante é que esses dados eles continuem aparecendo. Então, como por exemplo, aqui voltando no do professor, né? Primeira sondagem, número de faltas e o mais importante desse diagnóstico, os níveis que os estudantes se encontram. Beleza? Continuando, agora vamos analisar um pouquinho, falando um pouquinho dos níveis. Nós trouxemos aqui duas amostras, a amostra 1 e a amostra 2. Maiara do quinto ano B. Bom, se a gente analisar aqui a escrita da aluna Maiara, a gente vai observar que alguns números ela já conseguiu entender, né? Ela já conseguiu escrever de forma convencional. Mas observando na sua totalidade, a gente percebe que a Maiara ainda apresenta certa dificuldade no valor posicional de alguns algarismos. Se a gente perceber nos números que nós temos o zero intercalado, ela acaba se equivocando e ela está usando muito o quê? Na escrita dela, ela está se baseando na fala. Às vezes acontece isso também na escrita, né? Na hipótese de escrita. Se a gente observar o primeiro número, provavelmente ali ela quis escrever o quê? 30 mil ou 31 mil, isso, ó, 31.020. Ela acabou colocando 30 se apoiando na fala, o número 1 e depois os 3 zeros representando o 1000 e o 20. Então, ela precisa ainda de algumas intervenções, algumas atividades que façam o quê? Reflexões sobre os valores posicionais ou os valores relativos. Nós temos muitas nomenclaturas, não é verdade? Então, aqui na amostra 1, quando a gente for registrar lá no mapa, nós vamos considerar que essa aluna está no nível 4, quase chegando lá no nível 5, que é o ideal. Na amostra 2, que é da aluna Isabela, a gente já observa o quê, pessoal? A gente já observa que ela já consegue escrever convencionalmente os números, todos os tipos, né? Números repetidos, números opacos, números transparentes, já consegue perceber essa relação ali quando a gente vê 1000, 2021, 1068. De repente, analisar só o 2021 não seja parâmetro, porque esse 2021 ela pode ter feito por generalização. Mas logo abaixo, quando ela escreve 1068, a gente observa que sim, ela entendeu os valores posicionais dos algarismos. Então, por isso que essa estudante a gente coloca lá no mapa que ela já está no nível 5. Uma observação muito importante de analisar aqui é que, às vezes, esse estudante ele acaba errando um ou outro número, não escreve de forma convencional, só que logo na análise a gente percebe que outros números com as mesmas características o estudante consegue escrever de forma convencional, então a gente considera também que esse estudante está no nível 5. O estudante não precisa acertar 100%, a gente analisa as características dos números. Ele acertou lá o número transparente, acertou um número opaco, acertou um número que tem números repetidos, números intercalados por zero, número por generalização. Acertou uma em cada característica, a gente já sabe que o estudante entendeu esse processo. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui na hora, que essa hora voa, né? Já dá tempo. Então, prosseguindo, agora continuando um pouquinho, né? Fizemos a nossa sondagem, nós temos o nosso mapa bonitinho, e a gente já consegue identificar os estudantes que têm dificuldade, que precisa de uma recuperação, aqueles que estão ali no meio termo, aqueles que vão precisar aprofundar os conhecimentos, né? Então a gente já tem todo esse mapa. E agora, o que vamos fazer? Como todos os professores já fazem, tá, gente? Quando a gente vem aqui para uma conversa com vocês, a gente sabe que essa prática acontece.
a gente está aqui reforçando e trocando mais experiências, mas eu tenho certeza que muitas das atividades aqui propostas, a maioria dos professores ó, já estão, né, esse ano, já estão há 3, 4, até 5 anos realizando, principalmente esses 2 últimos anos, por causa da pandemia, que teve essa imersão aí de tecnologia, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui no lado esquerdo alguns recursos. Quando a gente fala em trabalhar os valores posicionais, a SND, né, o Sistema de Numeração Decimal, a gente pensa muito no concreto. Por quê? O estudante, principalmente nos primeiros anos, primeiro, segundo e terceiro ano ali, ele tem bastante dificuldade de abstrair o conhecimento, né? Essa abstração ela vai acontecer no processo natural conforme ele vai crescendo e passando nos anos e séries. No início, ele precisa desse concreto, precisa tocar, precisa entender. Às vezes, a gente... Como era assim antigamente, né? O professor passava lá na lousa, a gente copiava, não tinha muita reflexão, a gente não tinha contato, a gente até entendia em termos, a gente memorizava, só que nós não entendíamos o processo, né? Por quê? Né? Os porquês não eram dados. E quando a gente se depara nessas atividades, se nós observarmos aqui as 3 primeiras da esquerda, nós temos atividades relacionadas ao quê? Aos valores posicionais, ao valor relativo do número. É até importante ter uma atividade, essa aqui é de 5º ano, no EMAI, que conta um pouquinho dessa história, né? No antigo EMAI, né? Depois já tem várias mudanças. Conta a história porque quando o número 1 está ali na casa da dezena, o valor dele absoluto não é mais 1, são 10 unidades. Então, antigamente, a gente sabe, os povos antigos, eles cavavam aqueles buracos, colocavam pedrinhas, a cada 9 pedrinhas, né? Quando chegava na 10ª, substituía essas 10 e colocava um buraco à esquerda. Quando a gente propõe uma atividade dessa para o estudante, até com concreto, com tampinhas, ou com moedas, palitos, o estudante ele começa a observar, ele entende, entendi porque aqui, quando eu coloco um palito no D, dezena, ele está indicando que eu já tenho 10 unidades aqui. Ele vai compreendendo, aí fica mais fácil depois de abstrair todo esse conhecimento, até numa avaliação interna ou externa, porque ele realmente, de fato, ele vai entender e vai compreender, ele vai colocar na prática aquilo que ele está aprendendo. E dessas atividades do concreto, a gente tem muitos materiais, material dourado, né? Se a gente ficar aqui falando, vai dar um ATPC inteirinho até amanhã. Do lado direito, nós temos algumas plataformas digitais, alguns aplicativos que são os recursos tecnológicos. Kahoot, né? Kahoot, ele usa uma aprendizagem baseada em jogos, que são como se fossem testes de múltipla escolha. E os estudantes, eles conseguem competir nesse teste de múltipla escolha. O professor propõe lá a atividade, pode ser um ditado numérico, ele dita o número lá, coloca as opções, aí os estudantes vão colocando a resposta correta. Ao término de cada rodada, tem lá o percentual de acerto, tem os pontos dos estudantes, então eles se sentem motivados, às vezes ele está lá embaixo, não, eu vou acertar o próximo porque eu preciso aumentar o meu ranking, né? Você vai estimulando o estudante. E ao mesmo tempo, o professor ele pode intervir fazendo alguns comentários, porque ao clicarmos na resposta, no final de cada teste, de cada pergunta, o estudante ele tem acesso à resposta correta. Então, ali o professor pode trabalhar. Então, de uma forma lúdica, brincando, o estudante vai se apropriando cada vez mais aí dos conhecimentos. No caso, o nosso objeto de conhecimento aqui, do sistema de numeração decimal. Nós temos também o Jamboard, até pedi ajuda para minha esposa, que ela gosta de inglês, né? Como é que se pronuncia isso aqui para não falar errado? Mas o de baixo a gente não conseguiu, né? O de baixo, eu acho, tá? Ardiaboards. Se não for, pessoal, peço desculpa, tá? Nós temos esses 2 aplicativos que eles são o quê? São quadros interativos, onde o professor consegue propor uma atividade, o estudante ele responde e automaticamente o professor recebe a resposta, com possibilidade de compartilhar. Tem lá o data show, né?
outros recursos. Então, você consegue, de uma forma tecnológica, prazerosa, gostosa, realizar intervenções, os próprios alunos conseguem mexer no quadro, fazer alterações. Quer ver? Vou dar um exemplo, eu vou pedir rapidinho, deixa eu ver a hora, faltam 5 minutos, dá tempo rapidinho. Eu vou descompartilhar a tela e vou compartilhar uma janelinha dessa lousa digital aqui, do Jamboard. Licença. Carla, você podia me ajudar, Olília? Tá compartilhando aqui o Google, por favor? Sim. Obrigado. Compartilhando. Então, obrigado. Dando prosseguimento, então, o Google Jamboard é um aplicativo do Google. Aqui já tem um meio que pré-montado bem simples, tá, pessoal? Então, aqui tem uma lousa digital. Vou clicar. Então, aqui aparece, né, a proposta da atividade. Escreva os números que o professor ditar. Um exemplo, aqui eu coloquei 3 alunos fictícios, né? Aí o professor dita o número 25, os números 25 e 108. Tem a possibilidade, o estudante vai lá, pega a canetinha. Isso pode fazer com o dedo no celular, tá, pessoal? Aqui eu estou fazendo no computador, por isso que vai sair feio o número. Faz, 25. Nossa, estou voltando para as garatujas, será? E 108. Aí tá, mas aí vocês vão perguntar, mas e aí? O professor, ele consegue compartilhar um link e automaticamente, quando eu mexo aqui, ó, vou dar um exemplo, vou compartilhar aqui. Tem tutorial no YouTube também como mexer, tá bom? Nessa plataforma, é bem legal. Ó, qualquer pessoa, vou copiar o link, vou entrar em outra janelinha, e aqui é o estudante tem acesso ao link, pode ser pelo celular ou pelo computador. Quando a gente acessa, vocês observaram? Nós mexemos aqui, né, deixa eu tirar aqui, nós mexemos aqui e automaticamente já compartilhou na nuvem e já as alterações já apareceram no link do aluno. E vice-versa, eu estou aqui no link do aluno. Aí o aluno aqui, 25, ele escreveu 20 e depois o 5, se apoiou na fala, certo? E depois o 108, ele colocou aqui, ó, 100, depois de 8. Esse é o link do estudante. Quando eu passo para o outro, automaticamente ele sofre essa alteração. É lógico que aqui eu só estou dando modelo, aí vai da criatividade do professor, de criar N possibilidades de atividades que auxiliem aí os estudantes, principalmente no avanço da aprendizagem dos números, tá bom? Da unidade temática números. Licença, agora eu vou descompartilhar novamente. Dando prosseguimento, nós temos aqui um link, nós enviamos esse link também através da pauta. É uma atividade, por quê? Através dessas devolutivas, dessas impressões de vocês, as dúvidas, os pontos positivos, as dificuldades, nós iremos colher todo esse material e estudar para trazer uma proposta de uma nova TPC daqui 15 dias, na próxima semana B, ok? Vocês vão ter acesso aqui pelo PPT, que nós encaminharemos hoje para todas as escolas, e também dentro da pauta que nós encaminhamos também já na semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira. E para terminar, uma frase, né, de Mário Sérgio Cortella. A gente só encanta quando se encanta. Se eu não estiver encantado com meu objeto de conhecimento, eu não posso encantar o outro. Olha que frase forte. Pensando em educação, dá até para a gente simplificar assim. Quando a gente ensina, a gente tem que sentir amor naquilo que a gente está ensinando. Porque dessa forma, e só dessa forma, os estudantes, eles sentirão amor em aprender. É muito bonito. Quando a gente acredita, quando a gente tem amor naquilo que a gente faz, com certeza a gente traz uma verdade dentro de nós. E essa verdade se expande e, com certeza, expandindo, a gente consegue atingir o maior número de pessoas. Ok? Pessoal, foi muito bom conversar com vocês. Acho que certinho. 12h35, perfeito, pontual. Me despeço aqui, grande prazer. Eu vou passar a palavra para os meus colegas, para que eles possam se despedir também, tudo bem? Lília? Legal, né, gente? É um encantamento que a gente espera conseguir chegar aí até vocês aí
Parabenizar aí as professoras, que estou vendo bastante professoras aí na telinha. Boa formação aí para vocês, gente. E espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho aí vocês, tá? E qualquer coisa, estamos à disposição aqui. Vou passar a palavra para a PCNP Carla se despedir. Tenham todos aí um bom dia, uma ótima semana de trabalho. Obrigada. Obrigada, Lilian. Apenas considerando as informações que estão no chat, meninas, fiquem tranquilas, a gente vai mandar um documento orientador, que assim, a nossa gestão de tempo, ela acaba ficando um pouco comprometida, mas todos os PCNPs estão à disposição para conversar com vocês, para tirarem as dúvidas necessárias, que assim, para a gente realmente fazer uma formação sobre sondagem, o ideal seria a gente fazer um encontro formativo, uma orientação técnica, do qual vocês colocassem a mão na massa. Só que nem sempre a gente demanda tempo para fazer tudo isso. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos a ideia de uma maneira macro, nós iremos subsidiar vocês com os documentos orientadores e vamos fazer todo o acompanhamento nos grupos particulares para que vocês consigam compreender aí as especificidades desse movimento de sondagem. O que nesse momento a gente precisa compreender? Que é necessário a gente fazer esse movimento da sondagem dentro da matemática, tá? Os níveis de escrita a gente vai se apropriando dele conforme os estudos e conforme o quê? Os nossos momentos de conversa, tá? Então, assim, a gente se solidariza com a gestão do tempo, com a gestão de ainda não consegui compreender tudo. Realmente, não dá para se compreender tudo em um momento só, por isso que a gente já trouxe a temática para vocês, e nós iremos aprofundando a temática conforme os dias, para que vocês consigam aí ir entendendo como vai ser esse movimento de sondagem de escrita numérica quando ele for inserido na plataforma Mapa Classe, tá? Tenham todos uma excelente tarde e a gente se encontra à disposição para ajudá-los. Um grande beijo.